Esse é o Ancapsu e a gente vai falar agora sobre a porta-voz da Casa Branca, né, a Leavitt, que falou numa coletiva de imprensa agora à tarde que os Estados Unidos não descarta o uso de força militar no caso de proteger a liberdade de expressão, inclusive no caso do Bolsonaro, da perseguição contra o Bolsonaro e contra a direita no Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é, sem dúvida alguma, um fator importante, né? Vocês sabem, está acontecendo o julgamento do Bolsonaro neste momento. Eu vou falar sobre o que aconteceu no dia de hoje em outro vídeo, mas basicamente não foi nada além do que a gente imaginava, como eu falei para vocês. O voto do Alexandre de Moraes e do Dino foi no sentido de condenar Bolsonaro e as outras pessoas do núcleo 1, do que eles estão chamando de núcleo 1 dessa ação. Isso já era esperado. Mas há pontos aqui bastante importantes nessa história, né? Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Hoje, o que está acontecendo aqui é bem claramente uma declaração muito forte dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente viu acontecer hoje um ataque de Israel contra Doha, no Catar, que foi autorizado pelos Estados Unidos e que realmente mudou as coisas na geopolítica mundial. O Catar, em tese, é aliado americano, é aliado da OTAN, é aliado do mundo ocidental, embora seja um país ali do mundo árabe, né? E Israel atacou o local onde estavam os líderes do Hamas ali na cidade de Doha, um ataque certeiro, um ataque que teve muito sucesso, e que deixou muita gente preocupada. E os Estados Unidos está dizendo aqui abertamente que não descarta usar coisas desse tipo contra o Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Macho Man, Xandão Potter e o Enigma da Toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, esse jornal aqui que eu confesso para você, Diário do Comércio. Bom, com Bolsonaro na corda bamba, Trump ameaça usar força militar contra o Brasil. Bom, para início de conversa, Bolsonaro não está na corda bamba, Bolsonaro está sendo perseguido. Isso está acontecendo já há algum tempo, no final das contas, tanto é claro que todo mundo aqui no Brasil sabe disso, e no exterior também o pessoal está começando a ver que realmente não tem outra forma de classificar o que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Bolsonaro aqui no Brasil. É pura perseguição. Então isso aqui não é corda bamba, é perseguição pura e simples, né? E, mais uma vez, como eu falei para vocês, vou falar sobre isso em outro vídeo, o que aconteceu no primeiro dia desse julgamento, mas era o que já era esperado, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino condenando o Bolsonaro, né? Bom, aí mais cedo já teve um recado da Embaixada Brasileira, a Embaixada Americana aqui no Brasil, dizendo que o Alexandre de Moraes podia esperar mais punições, que é continuar perseguindo a liberdade de expressão e lutando contra ditaduras e contra arroubos autoritários aqui no Brasil, né? E agora teve mais essa daqui. A secretária de imprensa, a Caroline Leavitt, falou que a liberdade de expressão é sem dúvida a mais importante, sem dúvida a questão mais importante do nosso tempo. Ela está garantida em nossa Constituição, ela está falando aqui da Constituição americana, muito embora também esteja garantida na Constituição brasileira, né? Mas aqui no Brasil o pessoal não respeita isso, né? Ela está garantida na nossa Constituição e o presidente dos Estados Unidos acredita firmemente nisso. Adotamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto por meio de uso de tarifas, para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições aos seus cidadãos dessa maneira. Ou seja, está falando aqui especificamente com relação a Bolsonaro, né? Não persigam o pessoal da direita como o STF está perseguindo e também não limitem a liberdade de expressão como o STF tem feito aqui no Brasil, né? Esse pronunciamento da Caroline Leavitt foi em resposta a uma pergunta do Michel Schellenberger. Vocês lembram? Aquele jornalista americano que falou sobre o Twitter Files, né, sobre as restrições à liberdade de expressão aqui no Brasil pelo Alexandre de Moraes e coisa e tal. Então ele fez a pergunta aqui para ela e ela respondeu isso que está dito aqui, que a liberdade de expressão é o mais importante, coisa e tal, que os Estados Unidos vai continuar lutando isso. Mas o que mais chamou a questão é que logo em seguida ela falou que o Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão. Então repara que ela associou a questão da liberdade de expressão a essa perseguição a Bolsonaro. O que faz sentido, tá? Ninguém tem dúvida nenhuma que o que aconteceu em 2022 foi justamente o Alexandre de Moraes, ó,
metendo o dedão na balança para prejudicar Bolsonaro lá nas eleições de 2022, né, censurando todo mundo da direita e permitindo que a esquerda falasse o que quisesse, que é o modelo que eles esperam implementar no mundo, né? Calar a direita, porque só assim eles acham que conseguem reviver a esquerda centralizadora, a esquerda autocrática, a esquerda controladora, e com isso iniciar essa perseguição contra Bolsonaro absurda e sem nenhum sentido. Então, ou seja, estão associando lá nos Estados Unidos a perseguição a Bolsonaro à questão da liberdade de expressão, o que faz todo sentido. Desde a primeira comunicação do Trump sobre o caso do Brasil, ele falou também do Bolsonaro e da liberdade de expressão, são coisas que estão ligadas, né? E agora ela está dizendo que o Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão, diz a Casa Branca sobre eventual condenação de Bolsonaro, né? Então tá aqui, ó, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nessa terça-feira que o governo Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade ao redor do mundo, em referência à atual condenação do presidente Jair Bolsonaro. Questionada se o governo americano tomará medidas mais retaliatórias ao governo brasileiro caso o julgamento do Bolsonaro termine com a condenação do ex-presidente, a porta-voz disse: o presidente dos Estados Unidos não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Ou seja, depois da pergunta do Schellenberger sobre essa questão, ela acrescentou isso daqui, né? A liberdade de expressão é a questão mais importante do nosso tempo, o presidente Trump leva muito a sério e por isso temos ações e por isso tomamos ações contra o Brasil. No entanto, a porta-voz também disse que no momento não há nenhuma ação adicional contra o governo brasileiro. A Embaixada dos Estados Unidos ao Brasil repostou a fala de Leavitt, ou seja, isso que a gente falou aqui, né, lembrando sempre que era em resposta a um questionamento do Schellenberger, no Michel Schellenberger, do Twitter Files, que tem feito essa luta pela liberdade de expressão no mundo todo, né? E, lógico, como a gente falou, né, essa coisa está ficando cada vez mais clara em função da ação toda americana ali no Mar do Caribe em relação à Venezuela. Eu também tenho tratado desse assunto da Venezuela lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução. Diariamente eu faço vídeos explicando como é que está a situação, o que está acontecendo de novo por lá. Não deixem de acompanhar o canal Mundo em Revolução também. Mas isso mostra que a abordagem do Trump nessa história é muito clara. E o Trump já deixou claro que a maneira como ele vê o mundo agora nessa situação existe o bloco de lá da China, da Rússia, o CRINC, né, a China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, e existe o lado de cá, e nós estamos do lado de cá. Ou seja, eu não sei até onde ele vai poder ir com essa questão militar, mas ele certamente pretende manter o Brasil nessa zona de influência dos Estados Unidos, né? E você pode perguntar, mas o que ele vai fazer? Vai mandar o porta-aviões para o Lago Paranoá, como disse o Alexandre de Moraes em determinado momento, né? Não, ele não precisa fazer isso, né? Ele pode fazer operações muito claras aqui contra grupos terroristas aqui dentro do Brasil, de forma que meio que deixe o governo brasileiro sem ação, né? Veja o que aconteceu em Doha, no Catar, hoje pela manhã. Hoje houve uma mudança significativa na geopolítica mundial. Quem não está acompanhando isso não está percebendo. Israel levantou, acho que foram 11 no total, jatos F-35, saíram de Israel, sobrevoaram Jordânia, Arábia Saudita e entraram no espaço aéreo do Catar, entraram na cidade de Doha, na capital do Catar, destruíram um prédio em que estava havendo uma reunião dos líderes do Hamas lá em Doha, no Catar, e saíram e voltaram para Israel, isso tudo com o conhecimento e bênção dos Estados Unidos. Não está claro ainda se o governo do Catar foi consultado, não foi consultado, se deixou, se não deixou. Muita gente argumentando dos dois lados, gente dizendo que não deixaram, não sei o que lá, que foi uma invasão e coisa e tal. Outros dizendo que seria impossível Israel fazer esse ataque no Catar sem o governo de lá ficar sabendo, porque todo o equipamento de defesa antiaéreo do Catar deveria ser capaz de detectar esses aviões, não só do Catar, como da Arábia Saudita e da Jordânia também. Os aviões passaram por todos esses países no final das contas. Então é uma situação realmente que mostra que o Trump está disposto a fazer a política de forma agressiva, tá? De novo, o Trump no primeiro mandato dele foi extremamente pacífico. Foi o presidente americano que menos guerra criou no mundo. Um cara extremamente pacífico. Só que ele viu
que isso não deu muito certo e chegou numa situação agora que parece que ele está vendo que não tem alternativa que não ser impor a força, né? E o que os Estados Unidos poderia fazer aqui no Brasil? Poderia fazer exatamente isso. Poderia alvejar, por exemplo, diretamente o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, independente de autorização do governo brasileiro. O governo brasileiro ia ficar, como o governo do Catar ficou, sem saber o que fazer. Vai fazer o quê? Vai declarar guerra contra os Estados Unidos? Vamos entrar na guerra com os Estados Unidos? Para quê? Qual chance que tem de fazer alguma coisa? Não tem o que fazer. Entra aqui no Brasil, destrói um monte de coisa que eles acham que é ataque do PCC, do Comando Vermelho e coisa e tal. E isso pode fragilizar muito a soberania brasileira. Isso sim pode jogar o Brasil no buraco, né? E um recado muito claro ao Alexandre de Moraes e esse pessoal que acha que pode fazer o que quiser, que não, que o judiciário decide o que quiser decidir e não tem nada o que fazer. Enfim, a gente está caminhando para um mundo que pode ser bastante mais violento do que esse pessoal está pensando no final das contas, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos acompanhar os desdobramentos na Venezuela. Na Venezuela, eu imagino que eles vão fazer alguma coisa. Aliás, já vou adiantar aqui para vocês um pouco do vídeo sobre a Venezuela, que eu estou preparando para falar lá no canal Mundo e Revolução hoje, porque parece que tem um monte, mas eu não estou falando pouca gente não, é muita gente chegando em Porto Rico do exército americano. Porto Rico, vocês sabem, é uma ilhazinha ali no Caribe que pertence aos Estados Unidos. Então é possível que haja uma operação bem maior do que a gente imaginava contra a Venezuela nessa história toda, com os navios todos ali no sul do Caribe, né? E isso daqui pode indicar também essa situação se estendendo ao Brasil, né? O Maduro e o Lula são muito próximos, ninguém tem dúvida disso, né? Enfim, eu vou falar em outro vídeo sobre como é que foi a votação em si do julgamento do Bolsonaro, mas basicamente hoje foram o Moraes e o Dino que falaram, ambos condenaram o Bolsonaro e todo mundo, mas isso aí era o que era meio esperado mesmo, né? A grande dúvida são os outros três que começam o voto a partir de amanhã, particularmente o Fux. Agora, é importante notar também que esse tipo de coisa é uma coisa que o governo Lula gosta, tá? Eu falei com vocês, o que o Lula espera para 2026 é entrar em guerra aberta com os Estados Unidos para ele poder decretar que qualquer pessoa que tenha ajudado os Estados Unidos ou tenha falado a favor dos Estados Unidos ou que seja a favor de Bolsonaro é um traidor da pátria. Virou uma guerra aberta e aí ele pode literalmente tomar a eleição de 2026 na marra. Então é por isso que você vê os jornais falando com tanta desenvoltura sobre isso, querendo tanto esse negócio, tô achando lindo. A esquerda e o PT adoraram esse tipo de declaração. O problema para eles é que isso provavelmente não vai ser só uma declaração, isso pode chegar a consequências mais sérias do que meramente uma declaração. E nesse caso cai no mesmo problema que o Maduro está tendo lá na Venezuela. O Maduro está extremamente fraco na Venezuela. Por quê? Porque botaram um monte de porta-avião lá em Caracas e o pessoal lá, todo mundo sabe que não tem nenhuma chance da Venezuela conseguir ganhar de nada. Então, pro Lula, pro PT, isso aqui tá ótimo. Enquanto o Trump ficar ameaçando e coisa e tal, é ótimo para ele, porque é o que ele espera mesmo, poder dizer que estamos numa guerra com os Estados Unidos e todo mundo que foi nas manifestações com bandeira americana é agora um traidor da pátria e não sei o que lá, estamos em guerra e essa coisa toda. Mas eu já falei para vocês, simplesmente não tem como ganhar essa guerra o Brasil, nem que o Brasil queira, né? O Lula tá achando que vai ter o apoio dos militares para essa história, eu tô para falar para vocês de que vai ser uma roubada isso daí para o Brasil. Vai ser muito ruim para o Brasil e vai ser ruim para o Lula também. Vamos ver no que vai dar essa história toda no final das contas.